É isso aí. E claro que a gente não poderia começar essa aula sem colocar essa música para fortalecer aí o nosso propósito. Estamos hoje na aula de número 5. Vamos dar continuidade à nossa mentoria Criadas para Comunicar. E eu creio que até aqui você já aprendeu muita coisa e tem muito mais a aprender a partir de aqui, daqui. Até a última aula tem muita coisa para a gente passar ainda. E se tiver alguma dúvida com relação a algum dos temas que nós estamos falando aqui, você me chama no WhatsApp e a gente marca uma aula individual, tá? E aí a gente consegue esclarecer melhor, tá bom? Então vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Vamos à nossa aula de número 5, tá bom? Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar aqui no cantinho, a aula de número 5. Social media, o básico que todo mundo precisa entender. Então, nós já falamos sobre identidade visual, paleta de cores. É claro que eu não trouxe tudo que envolve a parte de identidade visual, de design, tá? Até porque o nosso curso não é sobre design, né? As nossas aulas é no sentido do empreendedorismo e da comunicação, tá? Para você começar a traçar aí uma direção para o seu negócio ou para a sua carreira de comunicação, seja como dona de casa, enfim, que se você deseja comunicar algo, tá? Então, nós vamos dar início à aula de número 5. Então, vamos lá. Para você saber o que que é um social media, né? Não tem como a gente falar sobre esse assunto sem primeiro você entender do que se trata essa profissão de social media, tá? E lembrando que esse conteúdo aqui, ele não é específico somente para social media ou para designer ou para alguém que esteja trabalhando na área, tá? Aqui nessa mentoria estou dando para vocês noções, tá? De uma forma até ampla, eu diria, tá? Poucos cursos vão dar o que vocês estão vendo aqui, ou até nenhum. E eu confesso para vocês, eu fiz vários, tá? Eu venho desde a faculdade estudando marketing, então eu já sou formada já desde 2008, então já há muito tempo. Então, desde então, eu venho fazendo muitos cursos e pós-graduações dentro da área de marketing, tá? E eu confesso para vocês que nunca vi algo assim tão amplo como eu estou trazendo aqui para vocês até o momento, tá? Então, eu espero que vocês saibam aproveitar esse momento, tá? Absorver o máximo, vejam as aulas quantas vezes acharem necessário, tá? Para tirar as dúvidas, refaçam os exercícios e sempre que tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Então vamos lá. O que que é um social media? Ele é responsável por organizar, criar e gerenciar conteúdos estratégicos nas redes sociais. Social media, ele trabalha com redes sociais. Então, ele não é um profissional só do Instagram, tá? Ele não é um profissional só do Facebook. Ele pode administrar qualquer rede social, inclusive Pinterest, tá? Que é uma rede social também. As pessoas acham que não, mas é, tá? O LinkedIn.
tá? Então, aonde você desejar comunicar, o social media, ele pode fazer isso para você, tá? Desde que ele tenha conhecimento, né? O conhecimento necessário para estar trabalhando nessa rede, tá? Então, nessa aula, você vai entender de forma prática o que realmente significa trabalhar com redes, tá? Então, aqui a gente não está falando apenas de Instagram, tá bom? Então, tudo que eu trouxer aqui para vocês, vocês abram a mente e pensem de forma geral, global, porque é tanto para Instagram como para Facebook. Hoje funciona dessa forma, e é claro que a gente vai focar um pouquinho mais em Instagram, porque hoje, atualmente, é uma rede muito, muito ativa, né? São milhões de usuários, ele tem crescido muito, e ali é onde está, digamos, a chave de ouro para quem quer vender e ser visto, digamos assim. Então, o que que é um social media entre linhas, nos mínimos detalhes? É um profissional que usa estratégia, organiza e comunica na rede. Por isso, o nome, novamente, estou falando aqui, comunicar com propósito, criadas para comunicar. Vocês compreendem que essa profissão ela precisa saber comunicar, e por isso a gente começa falando sempre de identidade visual, porque é um processo, tá? Até você chegar aqui e até o final dessa aula, tudo isso é um processo. Então a gente não pode pular as etapas desse processo para que você não se frustre com os resultados, porque se você não aprendeu o que a gente ensinou lá no começo, quando você começar a trabalhar ou quando você começar a comunicar, você pode não ter resultados, você vai se frustrar e aí vem aquela vontade de desistir, tá? Porque isso faz parte do processo, gente. Então, social media não é só postar, tá? Ele tem que pensar em comunicar. Ele traduz a marca para a linguagem digital. Por isso que a gente falou de identidade visual. Então, você precisa entender o que é marca e identidade visual, para que você consiga traduzir a marca do seu cliente ou a sua marca, ou a sua marca você como dona de casa, como dona do lar, secretária do lar, como mãe, tá? Você é uma marca de uma forma indireta, né? E você quer transmitir alguma coisa, você quer comunicar alguma coisa. Então, qual é a linguagem que você vai usar? O social media, ele tem essa função, tá? Conectar a empresa ao público, tá? Então, é trazer a empresa do cliente dele, tá? Para conhecimento do público, ok? Então, o que faz um social media? Planeja conteúdo, cria textos, ideias, roteiros, desenvolve artes ou orienta um designer, analisa resultados, organiza calendário e rotina e mantém a comunicação coerente. Então, não é pouca coisa. Dentro de tudo isso, gente, dentro de tudo isso aqui, se abre um leque de funções, tá? Então, planejar conteúdo é você pegar um conteúdo, por exemplo, de um mês inteiro, e você vir dia por dia colocando ali o conteúdo que vai ser postado naquele dia. Então, é um planejamento sério, tá? Compromisso mesmo, tá? Porque se você for trabalhar na área de social media, você precisa entender que aquela pessoa que te contratou, ela está apostando em você, além dela já pagar para você fazer isso, ela está apostando que você vai ajudar ela a crescer. Tá? Então, ajudar ela a vender no sentido de fazer a empresa dela ser vista, tá? Então, quando a rede social dela começar a ser vista, ela vai vender mais, ela vai ter mais alunos, tá? E ela vai conseguir, mais relacionamentos. Então, a tendência é crescer. E você tem essa função, tá? Então, você vai criar textos, ideias e roteiros. É por isso que a gente fala de comunicação também, porque você precisa ter noção, tá, de redação aí, porque a redação, ela ensina a gente, lá desde a escola, a você usar as palavras de forma correta, tá? Pontuações, né?
E aí você precisa também buscar ideias para aquele conteúdo, tá? Então faça pesquisa de mercado, crie roteiro, realmente é uma rotina, tá ali, né? Tem que ter uma rotina, tá? Desenvolve as artes, orienta o designer. Por quê? O social media, ele não tem a obrigação, tá? Não está nas características do social media criar artes, tá? Criar posts. A característica dele é posicionar a rede social da pessoa, da empresa, enfim, na rede social, tá? Para que mais pessoas descubram. E aí, como eu disse, vender, serviço, comunicar, tá? Mas ele não tem obrigação de fazer artes, tá? Então, muitos profissionais de social media têm parcerias com designers. Eles montam todo o planejamento, criam os textos, as ideias, os roteiros, tá? E mandam para o designer criar arte com base naquele conteúdo que ele criou. Porque quem criou o conteúdo foi o social media. Quem vai fazer e desenvolver a arte é o designer. É que no meu caso aqui, eu estou alinhada às duas coisas. Então, meu trabalho, ele quadrupla, né? Porque eu acabo fazendo tudo, tá? Então, por isso a questão de eu trazer tudo para vocês, porque eu já faço tudo isso, tá? Então, e eu comecei fazendo como? Eu comecei fazendo identidade visual, estudando design, tá? E aí, depois, como eu já tinha noção de marketing antes do design, aí eu agreguei mais cursos na área do marketing e do social media, tá? Então, a visão é muito ampla. Então, analisar resultados, tá? Você precisa estar monitorando os resultados, tá? E aí, o próprio Instagram, por exemplo, como rede social, ou a maioria das redes, elas têm é, a opção de análise de resultados, tá? E você precisa estar acompanhando isso, você precisa estar vendo lá os likes, se estão sendo dado like no conteúdo, se estão salvando o conteúdo, tá? Você precisa estar monitorando isso, tá? Porque o seu cliente está esperando por isso, tá? De resultado, ele está esperando resultado. Aí você fala, ah, vou ter que fazer planilha e tal. Depende do cliente, tá? Os meus clientes, assim, até hoje, assim, eu já mandei, tá? Mando, mas não percebo até então que eles acompanham esses relatórios, porque, na verdade, é como eu disse, ele está esperando que você faça a sua parte, que é empurrar a rede dele lá para frente, tá? É ser conhecido. Ele não tem tempo, porque se ele tivesse tempo de ficar olhando o relatório, ele mesmo cuidava disso, entendeu? Então, na maioria das vezes, ele não tem, por isso que ele contrata o social media. Então, por isso, muitas vezes, né, alguns clientes não leem os relatórios, mas é importante que você saiba, tá? E que você mesmo monitore isso, tá? Você precisa monitorar, isso é uma função do social media, tá? Não tem como abrir mão disso, tá? Porque se você não fizer essa análise, você não tem como saber se a rede social dele está crescendo e está tendo resultados, tá? E aí ele vai te cobrar por isso, né? Com toda a razão, tá? Então, organizar os calendários, as rotinas, manter a comunicação coerente, tá? Vamos lá para a próxima slide. E o que é conteúdo, antes de mais nada? Até trouxe aqui para vocês um desenho aqui do telefone sem fio, né? Que tem muita relação com comunicação. Aquelas brincadeiras de infância que a gente começa a falar de um lado, aí quando chega lá do outro lado, tá totalmente diferente do início, né? É isso que acontece nas redes sociais muitas vezes. É o chamado às vezes de fake news, porque a comunicação ela acontece de forma errada, né? É ruído, tem ruído no meio do caminho. Né? Então, você precisa entender desde já o que que é conteúdo, porque se você está falando de rede social, você sabe que tudo que tem ali é conteúdo, tá? Então, ele pode ser texto, ele pode ser imagem, vídeo, story, enquete, carrossel, live, reels, infográficos, tá? Infográficos são imagens com palavras, tá? São desenhos e ali tem os textos falando a respeito daquele desenho. Então, tudo isso que você vê na rede social, tá? Seja no Facebook, Instagram, o LinkedIn, tá?
LinkedIn é mais texto, né? Porque se trata mais de currículo, empresas, enfim. O Pinterest, mais imagens, infográficos, tá? O Facebook, mais imagens do que textos, tá? O Instagram é tudo isso, né? O Instagram, ele compilou tudo isso, ele reuniu tudo isso. Na verdade, não é compilou, ele reuniu tudo. Então, ele tem tudo isso aí, tá? E que mais? Nossa, tem tanta rede, gente. Então, assim, o legal do Instagram é que justamente ele reuniu todas esse tipo de conteúdo aqui numa única rede, tá? Isso é conteúdo. Então, tudo que você vê lá é conteúdo. Se comunica, é conteúdo. Exatamente isso. Então, qual que é a função do conteúdo? Ensinar, ajudar, inspirar, gerar conexão, trazer autoridade, levar à compra, tá? Isso quando a gente fala de uma rede social, de um perfil profissional, tá? Final a intenção porque a gente vai falar dessa palavra intenção aqui algumas vezes, é levar a compra, ou é a levar a agenda do cliente, tá? Agendamento, salão de beleza, né? Alguns profissionais da área de odontologia. Então, para que, né, as pessoas tenham conhecimento daquela pessoa e daquela empresa, né? E aí, consequentemente, ela leva a uma ação, tá? O final, o resultado tem que ser esse aqui, ó, levar a uma ação por parte daquele seguidor ou aquele visitante da rede social, tá? Conteúdo sem estratégia. Então, tudo aquilo que você viu lá, tá? Se não tiver estratégia, o que que acontece? Eu tenho duas pessoas aqui que estão com expressões assim de cansado, desanimado, e é exatamente isso. O conteúdo sem estratégia você, se for trabalhar como social media, ou até mesmo você, mulher que quer comunicar algo, você vai tentar criar algo e cria e aí você chega uma hora e fala, nossa, mas eu tô só criando aqui e eu perco tanto tempo e eu faço tanta coisa e eu não tenho resultado. O que que está acontecendo? Porque você não tem estratégia, tá? Você não criou ali uma linha editorial, você não fez um planejamento, tá? Então, o seu resultado vai ser: é bonito, mas não comunica. E às vezes nem é bonito e nem comunica. Aí pronto, né? Aí é péssimo. Aí realmente atrai seguidor errado. Gente, isso é muito comum, atrai seguidor errado. Sabe quando acontece isso? Principalmente falando de Instagram, onde as pessoas, as empresas estão crescendo muito ali, é você começar a sua empresa a partir do seu perfil pessoal, tá? Então você tem seguidor errado, porque ali cria um perfil confuso, tá? Então, a minha dica sempre é para meus clientes, para quem me segue lá, se você deseja abrir um negócio, tá? Um perfil profissional, faça isso do zero, um perfil do zero. Realmente desvincule da sua rede social pessoal, tá? E tenha uma rede à parte, separada mesmo, para um perfil profissional. Você começa do zero. O Instagram, nesse caso do Instagram, ele entende que é uma empresa nova entrando, então ele começa a empurrar ali seu conteúdo. Porém, claro, evidentemente, você precisa fazer um conteúdo com estratégia, porque sem estratégia, mesmo você começando do zero, você não vai ter resultado, tá? Então, o que que acontece? Sem estratégia, gera esforço sem resultado, acabamos de falar aqui. E passa a sensação de desorganização. E aí ninguém quer ver um perfil desorganizado. Ninguém quer ver um perfil desorganizado. Sempre pense se fosse você. Quando você vai passar lá na tela lá, o que que te atrai? Não é o texto? O texto chamativo, depois, né? O design. Aí você olha o design, nossa, que legal, aquele design, ele comunica com o texto, tá? Então, é assim que acontece, tá? Então, não necessariamente precisa ser.
bonito profissional, porque muitas vezes você começa do zero e você não tem noções ainda e tal, muito, né? Por isso que a gente traz aqui, desde o início, a questão da identidade visual, o quanto que ela é importante para você começar desde sempre do certo, tá? Já totalmente alinhado, e aí as chances de ter resultados são muito maiores, tá? E o que que é o conteúdo com estratégia? Então, a gente tem aqui uma moça muito feliz, animada, motivada. É isso. Um conteúdo sem estratégia te desmotiva, tá? Então, um conteúdo com estratégia é justamente o oposto. Ele motiva. O conteúdo com estratégia, ele tem intenção. Ele sabe para quem ele quer falar. Ele sabe para quem ele quer comunicar, tá? Ele sabe quem ele quer atrair para a rede social dele. Então, ele vai começar a caçar ali dentro os perfis que interessam ele, tá? De que forma? Além de caçar mesmo, fazer toda aquela interação de ir lá naquele post daquele vizinho lá e curtir, comentar, enfim, interagir, você cria conteúdos direcionados àquela pessoa, àquele perfil profissional, tá? Então, isso é a intenção, é direcionado, tá? Ele fala direto com aquele público, então ele conecta mensagens, tá? E aí ele tem valor, tá? Ele tem um valor, ele ganha valor quando ele conecta da forma correta a mensagem, ele tem a voz correta, na altura correta, tá? No tom correto. E aí ele começa a ter resultados e ele é consistente. Quando ele é consistente, ele começa a ser reconhecível. Consistência é uma das chaves no crescimento de qualquer rede social, porque, como eu já disse, os algoritmos eles entendem, tá, que quando você está ali postando, criando conteúdo com constância, significa que você está ali. Então, você não é um conteúdo parado. Tanto é que já teve casos de eu ter que reestruturar perfis de clientes, tá? Porque o cliente não tinha o costume de postar, não postava com frequência, e aí fica estagnado o perfil. E aí você tem que dar um up nele, realmente levantar ele novamente. E aí demora de 2 a 3 meses para isso acontecer, porque aí você vai criar constância, tá? Aí até as ferramentas que alguns perfis, algumas redes te dão, elas só dão depois que ela percebe que você está constante ali. Tá? Então, às vezes você pensa assim, ah, mas a rede do fulano tem mais figurinhas do que eu, e eu tenho o mesmo nicho do dela, mas porque ela está constante. Então, até isso também influencia, né? E você pode até já ter passado por isso. Então, o que não é função do social media, tá? Milagre sem estratégia. Realmente, gente, não tem como você administrar qualquer rede social, nem mesmo a sua, se você não planejar, tá? Se você não souber o que você deseja comunicar, tá? Então, fazer a empresa bombar em uma semana, não tem como. Você acabou de criar um perfil do zero, tá? Em uma semana você não bomba, não adianta, não vai bombar. Não é assim, não é mágico, tá? Você tem que ter conteúdo, porque quem entrar na sua rede social tem que ver alguma coisa, tá? Porque se tiver só um post, o que que a pessoa vai fazer lá? Ela nem sabe ainda quem você é, porque nem você sabe ainda, tá? Você não comunicou o suficiente para dizer para ela quem você é e o que você vende, entendeu? Então, não adianta. Então, você tem que ter ali um conteúdo frequente, tá? Dizer realmente o que que você está fazendo ali, com o que que você quer falar, tá? Ser responsável por vendas que dependem do negócio. Então, não é função de um profissional na área de social media ser responsável pelas vendas do negócio do cliente, tá? Quem vende, de fato, é o cliente. O que você faz é posicionar esse cliente na rede social, é ele ser visto, fazer ele ser visto, tá? O negócio dele ser visto é mostrar o que ele vende, tá? E para quem ele vende. Sem base. Por isso que a gente fala de identidade visual. Identidade visual. Ela é a base de uma marca.
Então, por isso que a gente tem que falar sobre isso, tá? Se você não consegue fazer uma identidade visual para você, primeiro que eu estou aqui para isso também. Contrate alguém, tá? Contrate alguém. Mas é importante que você tenha noção, não só contrate alguém, você tenha noção. Porque quando você for questionado, você já sabe o que você quer, tá? Você sabe o que ela está falando, você sabe por que que ela está falando, tá? E aí ela vai criar uma marca para você. Com propósito, com essência, que verdadeiramente vai comunicar, porque infelizmente existe no mercado muita gente que cria logotipo, tá? E eu posso dizer isso com autoridade, porque eu vivi essa experiência de contratar alguém que realmente não se importou, tá? Com essa questão de brand, tá? Que é toda essa questão de posicionamento da marca, de construção da marca, tá? Uma marca sem essência, sem propósito. E a marca, ela é intencional, tá? Ela tem que ser intencional. Ela tem que ser transmitida da forma certa para comunicar e atrair os clientes certos, tá? Então, ela é a base, ela é o processo inicial de tudo antes de você entrar na rede social, de você começar a ter um negócio, tá? O social media cristão, tá? Agora trazendo aqui para nosso propósito da nossa mentoria, comunicar também, né, para mulheres cristãs, tá? Comunicar com propósito, agir com responsabilidade, tá? Respeite seus princípios, tudo aquilo que a gente falou anteriormente cabe a você também, tá? Mas isso aqui, tá? Então, respeite sempre seus princípios, tá? Transpareça isso, realmente mostre quem você é, tá? Esse relacionamento cliente, tá? E você, ele precisa ser transparente, inclusive nesses quesitos aqui, tá? Então, transmita valores na linguagem digital, servir através do conteúdo, tá? Então, você também, se você quer ser uma pessoa que atua como social media para si mesmo na rede social, na sua rede social, comunicar alguma coisa, você pode servir através do seu conteúdo, tá? Então, você pode ajudar pessoas através do seu conteúdo, tá? Você pode comunicar com propósito, tá? E aí você vai criar aí um conteúdo que realmente tenha relação com aquilo que você deseja, tá? E principalmente respeitando os princípios que você acredita, ok? E é isso, gente. Chegamos ao final dessa aula. Resumindo, o que que é um social media? Um profissional de comunicação digital, certo? Ele atua, claro, na área do marketing, tá? O marketing digital. O marketing, ele tem a função justamente de divulgar uma marca, um negócio, um serviço, um produto, tá? É tornar tudo isso visível para alguém, para comunicar e falar com alguém, tá? O conteúdo, qualquer forma de mensagem. Tudo aquilo que você vê no digital, ele é conteúdo, tá? E cada conteúdo daquele, ele transmite uma mensagem, tá? Ele tem uma intenção, tá? Estratégia, ela tem intenção, clareza e consistência. Estratégia, ela tem que ter essas três características, tá? Ela tem que ter intenção, clareza e ela precisa ser consistente para que ela tenha resultados. Clareza no sentido de que precisa ser muito óbvio o que você está colocando ali, não pode dificultar, tá? Porque se a pessoa começar a ler e ela já não entender, então, tipo, evite termos técnicos, tá? Se esse não for o seu público, tá? Se não for pessoas da mesma área que você, não vão entender, tá? Então, se você desejar vender, então, obviamente, não adianta você falar de forma técnica, tá? Você precisa ser clara, tá? Estratégia. A estratégia, ela tem a intenção, né, também, tá? Então, intencional, que já falamos, tá? Você precisa ir direto ao foco, tá? Você precisa saber já com quem você quer falar. Então, com quem você quer comunicar, para quem que você quer vender. Isso já é intenção, tá? Então, seu conteúdo, por exemplo, se você vai criar um conteúdo que você deseja vender uma joia, por exemplo, então o que que você vai falar ali no seu perfil que é de joias?
sobre joias. Então, uso, né, das joias, quando usar, tá? De que forma usar, como cuidar das suas peças, os melhores produtos para cuidar da sua peça, os melhores paninhos que vão fazer aquela limpeza, tá, gente? É assim que funciona. Comunicação é serviço, não somente estética, tá? Então, é óbvio que a identidade visual faz parte da estética e do design, obviamente. Mas o social media, tá? O serviço de social media, a criação de conteúdo no meio digital, ele não é somente estética, porque pode ter, tem muito conteúdo que eu já vi por aí bonito e não tem intenção, não tem clareza, não tem consistência, tá? E não tem comunicação. Então, não adianta de nada, porque ele também não vai ter resultados, tá? Ele pode até ganhar ali atrações ali, seguidores e tudo por conta do visual. Porém, esse tipo de seguidor, ele não vai consumir aquele serviço ou produto, porque ele não está comunicando, ele cria um perfil confuso, tá? É isso, gente. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre como criar conteúdo simples, intencional e consistente. Te agradeço desde já pela sua presença aqui. Assista a aula até o final e veja quantas vezes achar necessário, tá bom? E se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim e a gente faz uma aula aí particular aí, online, tá bom? E a gente tira todas as dúvidas. Fiquem tranquilas, tá, gente? Não esqueçam de fazer os exercícios, que é muito importante os exercícios para vocês praticarem. E, claro, também vai ajudar a sanar algumas dúvidas que vocês possam, porventura, ter, tá bom? Agradeço, que Deus abençoe vocês. E sempre coloquem o plano de vocês primeiro na direção do Senhor, para que Ele possa traçar os melhores planos para você, tá? Os melhores caminhos, tá? Para que você tenha a direção correta. Que Deus abençoe e até a próxima aula.